da tarde, e nós vamos conversar com o José Lenz, que é contador integrante da comissão de fundação da nova entidade, assim como o Jandir Dickel, que já foi presidente do Sincovat, né? José Lenz também com uma caminhada, né? Já foi presidente também do Sincovat, mas é importante a gente começar por isso, a distinguir o que é a diferença, né, do Sincovat para o Sescom Vale do Taquari, essa nova entidade que está sendo fundada aqui na nossa região. Bem-vindos aqui ao nosso estúdio, Lauro Matias Miller, seu José Lenz e Jandir Dickel. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Na realidade, a grande distinção é que o Sincovat, que é o Sindicato dos Contabilistas e dos Contadores, né, dos técnicos em contabilidade e contadores do Vale do Taquari, é uma entidade dos profissionais. E o Sescom, que nós pretendemos fundar, é uma entidade patronal de empresários contábeis, de empresários que são contadores também, mas na realidade eles exercem a sua atividade, o seu negócio é ter uma empresa de serviço contábil. Então essa é a grande diferença entre o Sincovat e o Sescom. E só para salientar que hoje já existe a entidade como a ESCOM, que é uma associação, só que queremos formalizar por vários motivos, até podemos elencar alguns. Queremos transformar a ESCOM num sindicato. Tá? Então, na quarta-feira, já é um anseio de vários anos, tá? Estaremos realizando essa assembleia às 15h30 em primeira chamada e 16 horas em segunda chamada, para a fundação do sindicato patronal, Sindicato dos Empresários Contábeis do Vale do Taquari. O senhor cita que existem vários motivos. Qual seria o principal deles para sair da associação e se formar um sindicato? Eu vou deixar o Jandir falar um pouco. Sim. Boa tarde a todos. Assim, um dos principais motivos dessa fundação do sindicato patronal, digamos, é em virtude de diversas demandas que nós temos regionalizadas, né? Onde nós temos a nossa região, onde, apesar de não ser uma região tão grande, nós temos distinção entre cidades com maior índice de monetário, né? E temos cidades com menor índices, né? Onde temos a diferenciação de portes de empresas, né? E a demanda para que essas empresas possam pagar um certo valor aos seus colaboradores nessas cidades maiores com as cidades menores, né? E nós queremos englobar isso tudo no nosso sindicato patronal para que nós conseguimos negociar isso com o sindicato dos empregados, né? Para conseguir atender essas demandas de todos os municípios da nossa região, englobando também alguns municípios assim mais próximos da nossa região, né? Citando alguns deles, Guaporé, Venâncio Aires está contemplado também, Serafina Correia também. Ao todo são quantos municípios? No total, abrange todo o Vale do Taquari e depois tem mais alguns. Então, são mais de 40 municípios que vão fazer parte da base do nosso sindicato. Né? O principal, vamos dizer assim, motivo é que daí as demandas que nós temos, muitas vezes, elas não conseguem ser contempladas dentro de um sindicato do Sescom-RS, né? Que é um sindicato do Estado do Rio Grande do Sul. Então, vamos ver. A nossa realidade aqui, provavelmente no Vale do Taquari, é bem diferente do que uma realidade de uma empresa de serviços contábeis, citando como exemplo Bagé ou Uruguaiana, que são regiões totalmente diferentes da nossa, economicamente e da maneira que se trabalham nessas regiões. Então, a partir do momento que nós temos um sindicato aqui que vai atender as demandas nossas, nós vamos tentar resolver os problemas da nossa região. E hoje nós não conseguimos resolver os problemas da nossa região, muitas vezes,
porque ele estava englobado dentro de um sindicato a nível estadual. Vamos trazer algumas peculiaridades, então. Daqui do Vale do Taquari, que vocês tiveram outras situações que, por exemplo, lá em Bagera, eles têm tal dificuldade. Aqui é outra, né? Para a gente tentar explicar um pouquinho. Uma das coisas, aquilo que o Jandir já citou, por exemplo, é a questão econômica, financeira, né? Por exemplo, em Bagé eles têm uma realidade, né? Uma cidade que depende muito exclusivamente da agropecuária, né? Ou da agricultura, e tem muitos órgãos públicos lá, tipo as unidades militares, né? Então eles têm, a economia lá é bem diferente da nossa aqui. Então, com certeza, o tipo de empresas contábeis lá, eles vão ter uma outra demanda diferente das demandas da nossa região. A nossa região é uma região extremamente industrial. Então, nós temos muitas indústrias na nossa região. Então, nós temos uma realidade diferente a ser administrada. E nós temos demandas diferentes do que daquela região. Então, isso nós vamos poder colocar tudo dentro de um contexto regional. Nós já temos hoje o Sincovat, que é um sindicato regional a nível de estado, né? Esse Sincovat é um sindicato que se destaca no estado pelas atividades que ele exerce, é uma liderança, ele é um exemplo para o estado. E assim a gente entende que pode fazer também com o Sindicato das Empresas Contábeis. Nós queremos ser um exemplo, né, para o Estado, como nós já somos nessas outras áreas. Então, a classe contábil no Vale do Taquari sempre teve uma presença muito forte em todas as entidades a nível estadual. Então, nós podemos também fazer isso na entidade empresarial, na entidade patronal. A gente entende que tem também muita coisa boa para ser feita, e não só citando esses exemplos assim, tem vários outros, né? Nós podemos ver que nós vamos poder defender, vamos dizer assim, os anseios do empresário contábil regionalizado com a nossa situação, e não ter que entrar junto numa situação a nível de Estado que não interessa para nós, certo? Então, nós podemos fazer isso, onde é que nós aqui vamos decidir o que nós precisamos, o que nós queremos. Então, num termo bem popular, né, nós vamos ser dono do nosso nariz aqui, né? E assim, a nível de Estado, tu tinha que te curvar as decisões a nível estadual, né? E o que muitas vezes não era do nosso interesse. Tem alguma demanda mais emergencial que já está na pauta, que justamente não foi resolvida por essa questão mais ampla do Estado e que agora vocês vão poder tratar? Eu vou dizer assim, a gente sempre, dentro das todas as entidades contábeis, vamos dizer assim, todas as nossas demandas, a gente, dentro daquilo que eles queriam ou que eles podiam, eles sempre nos atenderam e a gente sempre procurou fazer tudo. Mas, por exemplo, um dissídio coletivo, né? Uma convenção coletiva da nossa região é uma realidade totalmente diferente de outras regiões. Então, isso nós vamos poder tratar de uma forma separada. É um trabalho árduo hoje, principalmente com a reforma trabalhista que houve, né, que, vamos dizer, fragilizou muito os sindicatos, né? Mas nós, pela nossa organização e pela nossa liderança que conquistamos a nível de Estado e de Brasil, eu entendo que isso não vai ser um problema para a gente levar adiante essa entidade. Muito pelo contrário. É mais um desafio que nós queremos transformar em oportunidade de mostrar coisas boas que podemos fazer para o empresário contábil, que eu acho que muitas vezes ele fica meio de lado em todas as discussões, e eu acho que ele deveria participar muito mais. Também é um dos motivos para se fazer o sindicato. E a gente tem aqui 2 ex-presidentes do Sincovat, né? Pessoas que normalmente a gente vê são pessoas mais da área patronal mesmo, que estão à frente do Sincovat. E eu, sinceramente, não me recordo de termos problema, por exemplo, de uma convenção, de alguma discussão da classe com os empresários, né? Com a ESCOM no momento, né? Como, por exemplo, nós temos mais, não que seja sempre polêmico, mas muitas vezes a discussão, a sugestão de um lado, a contraproposta do outro, pegando os industriários, pegando o setor do comércio. Sim, de lojas faz esse serviço, né?
E a gente sabe que tem sempre isso. Na classe contábil me parece que é um pouco diferente, né? Parece que vai caminhando na mesma linha. Como é que vocês veem isso e se algo vai mudar nesse sentido? É que assim, o que podemos falar? É que até hoje isso estava muito distante da nossa região aqui. Sempre existia, digamos, essa negociação entre sindicato patronal e sindicatos empregados, mas isso lá no SESCOM-RS, que é o sindicato patronal a nível de Estado, nível de Estado. Isso não chegava tão próximo a nós como está para vir depois dessa fundação, que nós podemos pegar nas mãos isso, né, e tentar colocar as situações aqui da nossa região diretamente ao sindicato, digamos, dos empregados, onde nós podemos incluir algumas cláusulas que beneficiam os nossos empregados também, assim, até porque nossa região exige profissionais qualificados, é diferenciado, que nem foi citado antes, Bagé não precisa uma qualificação tão grande como nós precisamos aqui. Nós temos o setor industrial, no setor comercial, muito avançado nisso. Precisamos de profissionais com qualificação. O piso hoje, Jandir e José Lenz, ele é igual para todo o estado? Aqui tem um piso diferente? Qual que é esse valor hoje? Não, o piso ele é igual para todo o estado. Então, isso, vamos dizer, já é uma coisa que muitas vezes não vem no interesse de todas as regiões, tá? Mas daí nós estamos indo mais para o lado, vamos dizer assim, dos empregados, do piso. Eu não entendo isso como um problema, porque hoje, se uma empresa contábil, se tem um piso que eu acho que, se não me engano, está em torno de R$ 1.400, uma coisa assim, ou R$ 1.500, se esse é o piso, e se a empresa precisa de um profissional, ela acaba pagando mais, né? Quando ela necessita de um profissional, ou quando já é um profissional mais qualificado. Pelo que eu acompanho, até acho que a maioria já paga mais, né? Exatamente. E até porque tu precisa de profissionais muito competentes, vamos dizer, essas pessoas, né? Esses colaboradores, eles têm que ser muito competentes naquilo que faz para poder atender a demanda das empresas da nossa região. Então, é uma coisa muito diferenciada. E tu vê várias empresas na região que têm um número significativo de empregados, né? Certo? Não são poucos, né? Aí já é um perfil diferente, por exemplo, se tu vai em outras regiões. A maior parte das regiões, vamos dizer, os empresários contábeis, eles têm poucos funcionários. E aqui na nossa região, é comum tu encontrar várias organizações com mais de 10 empregados, né? Então, é uma realidade já totalmente diferente. E tem muitas empresas com mais de 20 empregados. Isso na nossa região. Encantado, quem sabe Teutônia, a gente não sabe certo tudo, mas tem vários escritórios que têm mais de 20 funcionários. Então, é uma realidade totalmente diferente do que de outras regiões. E os anseios, vamos dizer, dessas empresas, com certeza é diferente dos outros. E quem sabe nós, daqui a um tempo, não vamos incentivar a criação de um sindicato dos empregados dos escritórios contábeis a nível regional também. E qual é o caminho para os empresários que querem fazer parte do sindicato, aqueles mesmos que já participam hoje como associação e querem permanecer agora como sindicato, devem entrar em contato, como é que devem fazer? Na verdade, nós temos a assembleia na quarta-feira de fundação. Então, quem quer ser sócio nesse primeiro momento já, ele vai ter que se fazer presente na assembleia. Se ele não puder vir na assembleia, ele não vai ser sócio fundador, mas ele posteriormente ele vai poder se associar ao sindicato, né? E isso é muito forte na nossa região, né? O associativismo na nossa região, pega os exemplos aí das nossas cooperativas. Então, é só um exemplo, né? Mas o associativismo, as nossas comunidades que nós temos no interior também, tudo isso é muito forte, organizado, funciona. E não vai ser diferente com o nosso sindicato, né? Então, essas que não vão poder participar da fundação, eles vão poder se associar a posteriori, né? Isso. Nós vamos ter uma secretaria à disposição, né? Desses empresários que queiram se associar, né? E é só fazer o contato lá, eles vão ter todas as informações e tudo o passo a passo para poder se associar ao nosso sindicato patronal a posteriori. José Lenz e Jandir Dickel estão na comissão que vai fundar agora, então, o SESCOM Vale do Taquari. Já chega uma demanda aqui de um ouvinte que
pede para não ser identificado no ar, mas ele diz: trabalha em uma metalúrgica em Lajeado e o patrão falou para gente que não tem mais dissídio coletivo desde 2018. Isso é verdade? Pergunta aqui do ouvinte no 999787885. Isso é um problema que a gente não quer deixar acontecer na nossa classe, tá? Mas isso é uma realidade. Eu não saberia dizer exatamente se é ou não é esse sindicato, né? Eu teria que confirmar, mas eu sei que tem vários sindicatos que estão há vários anos sem conseguir fechar um acordo de dissídio coletivo, um acordo ou o próprio dissídio, né? Isso que o uma dissídio, convenção coletiva, né? Dissídio normalmente passa o quê? A inflação e algumas vezes, até devido à pandemia, até menos do que isso, né? Dependendo da negociação, né? Daí depende muito, mas tem sindicatos, sim, que não conseguiram fechar o dissídio, né? Muitas vezes por intransigência de um dos lados, né? Normalmente é por isso, né? Mas tem sindicatos que não têm dissídio faz mais de anos, sim. Tá bom, senhores. Sucesso para vocês com essa nova entidade, com o Sescom Vale de Taquari, em substituição à ESCOM, né? E que dê tudo certo aí na fundação. Na próxima quarta-feira estaremos acompanhando e também com as portas abertas aqui na Rádio Independente. Tá. Então, muito obrigado e estamos à disposição. Se alguém tiver mais dúvida, a nossa secretaria lá junto com o Sincovat. E só para comentar, as duas entidades vão continuar trabalhando unidas pela classe. Então, não é uma divisão da classe, né? Muito pelo contrário. Apenas é a questão de se colocar os pontos nos i das entidades, né? Já existe hoje a ESCOM, apenas vamos transformar ela num sindicato. Isso. Aproveitando, né, para convidar todos os empresários contábeis, né, para se fazerem presentes na quarta-feira para esse início, esse primeiro passo no nosso sindicato aí. É na sede do Sincovat, né? Exatamente. Já dá uma amostra aí de que as categorias... A sede do Sincovat, ela é dividida com a ESCOM, né? Tá. Então, só que o Sincovat é o que mais aparece, né? Então, e dizer assim, Jandir, muito bom ter lembrado, fazer o convite, né? Isso é um momento histórico, né? Eu entendo, né? Então, o sócio fundador, ele vai botar o nome dele na história, né? Okay. Tá certo, muito obrigada. A gente agradece a participação José Lendes, contador integrante da comissão de fundação dessa nova entidade.